Vamos falar um pouco sobre os casos de suporte avançado de vida cardiovascular. A gente inicialmente falar sobre o suporte avançado cardiovascular, a gente tem que entender essa eletrofisiologia cardíaca, né, que você já viu aí no começo do período, na questão de nó sinusal, despolarização, repolarização, né, o nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje, etc. Toda essa eletrofisiologia cardíaca, né, importantíssimo para a gente entender melhor o suporte avançado de vida cardiovascular. Bem como entender o traçado eletrocardiográfico, a questão de onda P, né, complexo QRS, onda T, a questão do intervalo de onda, né, entre outros, né, é importante a gente salientar isso aí. Então, a vida é o porquê, o reconhecimento da RCP precoce são fundamentais, né, da ressuscitação cardiopulmonar, são fundamentais para sobreviver a uma parada cardiorrespiratória. Com o conhecimento você será capaz de melhorar os desfechos dos pacientes e salvar vidas. Então, a RCP de alta qualidade, e aí eu trouxe como, na verdade, só um resumo, relembrar vocês, né? Iniciar as compressões em até 10 segundos, comprimir com força e rapidez, isso a gente vê lá no suporte básico, né? Com frequência e profundidade adequada, permitir o retorno total do tórax após cada compressão, minimizar as interrupções, ou seja, as mesmas tem que ser a menos de 10 segundos e evitar a ventilação excessiva. Eu trouxe a cadeia de sobrevivência que a gente viu lá no básico, né? Só para relembrar, reforçar, porque a gente vai precisar bastante, inclusive a questão do elo aí, ó, depois da desfibrilação do DEA, a questão do cuidado, do suporte avançado de vida cardiovascular, né? Eu trouxe aqui com a sequência correta, só para relembrar para você. E primeiro, checar a responsividade, né? Então, a vítima está em síncope, checa se a responsividade, batendo no ombro, senhor, se não responde, pede ajuda. Depois, checa pulso carotídeo proximal, nem menos que 5, nem mais que 10, ao mesmo tempo que olha se tem respiração ou expansibilidade torácica, né? Se não tiver, checando o pulso carotídeo proximal. Se não tiver RCP, inicia-se a RCP e colocação dos pares do TEA. E aí a gente trabalha como American Heart em cima de algoritmos, né? Então, o algoritmo de parada cardiorrespiratória em adulto é o mais importante saber para a ressuscitação em adultos. O algoritmo descreve todas as etapas de avaliação e tratamento de pacientes sem pulso e consiste em duas vias. A primeira via é um ritmo chocado, ou seja, fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, e um ritmo não chocado, ou seja, assistolia ou AESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Tá bom? Para a FV ou TVSP, né, como muitos pacientes com parada apresentam em algum momento fibrilação ventricular, né, então os profissionais de suporte avançado de vida com frequência tenderão a seguir esse algoritmo de ritmo chocável. Então, a taquicardia ventricular sem pulso foi incluída porque também trata-se com uma FV através de que exigem choque, né? Ambas exigem RCP, principalmente, obviamente, e a desfibrilação que seja disponível quanto antes, né, e são tratadas com choques não sincronizados de alta energia. Então, não é cardioversão que é sincronizada, aqui é desfibrilação, são choques não sincronizados e de alta energia. A sistolia e a ESP são o outro lado do algoritmo, que descreve a sequência de ações a ser executadas se o ritmo não for chocável. Então, obviamente, não tem necessidade de choque. Então, vamos aplicar o algoritmo de parada em adulto, né, via FV e TVSP. Então, vamos lá. Esse algoritmo presume que os profissionais concluíram a avaliação do suporte básico, ou seja, RCP, uso de IDEA, né, ventilação com bolsa válvula máscara, né, acionamento do serviço médico, administração da RCP, né, e o uso, né, aplicação do primeiro choque. O membro da equipe deve continuar a executar a RCP até que o desfibrilador chegue e seja aplicado ao paciente. O líder, certo, organiza as intervenções e atribui funções de modo a minimizar as interrupções. Então, a American Heart não recomenda o uso do DEA de forma contínua. Por quê? O DEA automático, né, que é o desfibrilador automático. Porque ele demora um certo tempo, ele pede para colocar as pás, pede para chamar ajuda, ele pede para afastar, ele vai analisar o ritmo, ou seja, isso perde tempo, que no caso do suporte avançado, você já tem um monitor disponível, certo?
Administrar o primeiro choque. Então, a carga de energia apropriada é determinada pelo tipo de desfibrilador. É um monofásico, é um bifásico? Né? Se estiver usando monofásico, administre o choque de 360 joules e nos subsequentes, certo? Se estiver usando bifásico, administre de acordo com o fabricante. Então, esses equipamentos, no caso bifásico, dependendo do fabricante, eles trabalham com essa janela aí de 120 a 200 joules, né? Então, todo o equipamento ele vem marcado lá a carga de energia no bifásico indicada pelo fabricante, tá bom? Mas aí, se você não souber botar a carga mais alta, se não souber a faixa de carga eficaz, então administre a carga mais alta. Imediatamente após o choque, reinicie RCP, começando pelas compressões. Administre RCP em 2 minutos. Finalidade da desfibrilação. Então, a desfibrilação não faz faltar a função cardíaca. Ela choca o coração e suspende por um breve período toda a atividade elétrica, inclusive a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Se o coração ainda for viável, ou seja, se ele ainda tiver condições de marca-passo, ele reinicia a atividade elétrica, o que a gente chama de RCE, certo? Retorno da circulação espontânea. Só que normalmente ele volta em bradicardia, por isso precisa-se de mais. Contudo, nos primeiros minutos após a desfibrilação, todo o ritmo espontâneo é normalmente lento e pode não criar o pulso ou perfusão adequada. Então, o paciente precisa de mais 5 ciclos ou 2 minutos de RCP, tá bom? E nem todos os choques resultarão em uma desfibrilação bem sucedida. Princípios da desfibrilação precoce. O intervalo entre o colapso e a desfibrilação é um dos elementos ou determinantes mais importantes da sobrevivência de uma parada. Quanto mais cedo ocorrer a desfibrilação, maior a taxa de sobrevivência. Por isso que é tão importante o DEA estar presente na rua, né, em ambientes com aglomerações. Por quê? Porque esse intervalo entre o colapso cardiovascular e a desfibrilação é um tempo crucial, né? Então, daqui que a gente espere que chegue um suporte avançado, às vezes é tarde demais. Tá bom? Cada minuto que passa entre o colapso e a desfibrilação, a probabilidade de sobrevivência de uma parada presenciada do FV diminui de 7 a 10%. Isso aqui é só para mostrar a vocês que quanto mais tempo eu ficar sem RCP e desfibrilação, maior a chance, obviamente, do óbito. E quanto mais cedo eu fizer RCP, a taxa diminui. Por exemplo, aqui no caso, a probabilidade de sobrevivência presenciada é de 7 a 10% se nenhuma pessoa presente no local, ou seja, 10 minutos, aproximadamente 100% de óbito, né? E se for realizar RCP, cai para 3, 4%, ou seja, por isso que tem paradas aí de 30 minutos que a gente ainda consegue reverter 30, 40 minutos. E tem estudos aí, certo, com pacientes hipotérmicos, ou seja, devido à hipotermia, que passaram mais de uma hora em parada, mais de uma hora fazendo RCP, e o paciente ele conseguiu voltar, tá bom? Aqui o programa do DEA, né, para os socorristas legalmente a probabilidade do RCP. Isso aqui é só para mostrar a questão do tempo e nessa linha horizontal a questão do tempo e na linha vertical a chance de sobrevivência, né? Então 1 minuto aí, 90% de chance de sobreviver, 2 minutos, 80% e assim sucessivamente. Então praticamente em 10 minutos a chance de retorno da circulação espontânea é muito baixa. Sem contar que esse paciente ele pode retornar, só que com lesões neurológicas extensas, devastadoras, ok? Então reinicie a RCP imediatamente, começando pelas compressões. Não verifique o ritmo nem o pulso, a menos que o paciente demonstre sinais de vida ou monitorização avançada indicar retorno da circulação espontânea. E estabeleça o acesso intravenoso ou intraósseo. Faça a ventilação do ritmo após 2 minutos de RCP. Tome cuidado de minimizar as interrupções nas compressões. E aqui está outra observação da American Heart, que recomenda o uso regular de paz adesiva, porque às vezes a questão da impedância transtorácica ou resistência do arcabouço torácico representa, né, que apresenta a corrente elétrica. Então, preconiza a pá adesiva, né, mas a gente utiliza mais a pá metálica mesmo do monitor cardíaco, ok? Quando houver o acesso intravenoso ou intraósseo, administre epinefrina durante a RCP após 2 minutos de choque da seguinte maneira: epinefrina 1 mg
intravenosa ou intraóssea, repetir a cada 3 a 5 minutos. O hidrocloreto de epinefrina possui efeitos beta e alfa adrenérgicos, né, causando vasoconstricção, aumentando o fluxo sanguíneo cerebral e coronariano durante a RCP. Então, nenhum vasopressor conhecido aumenta a sobrevida, certo? A sobrevivência na FV ou TVSP. Essa droga ela melhora a pressão arterial diastólica aórtica e a pressão de perfusão coronariana, e aumentando a chance de retorno da circulação espontânea. Mas tem que saber usar, tem que ir no momento certo, né, etc. Os profissionais podem considerar a possibilidade de administrar antiarrítmicos quanto antes após o choque. A amiodarona não deve ser o agente de primeira linha. Isso aqui eu quero trazer uma observação para vocês. A última recomendação da American Heart disse que a amiodarona ou lidocaína pode ser utilizado, certo? Viu-se que a lidocaína é um antiarrítmico também potente, e aí vem de acordo com o critério médico, certo? Qual o médico quiser utilizar, ou amiodarona ou lidocaína, tá bom? Só para observar aqui, fazer essa observação na verdade para vocês entenderem melhor. A amiodarona, um bolus de 300 mg intravenosa ou intraóssea, em seguida considera a metade, 150 mg, certo? Então a amiodarona é um antiarrítmico de classe 3 que bloqueia os canais de sódio de frequência rápida e exerce uma ação antisimpática não concorrente. Efeitos da administração prolongada é o prolongamento potencial da ação cardíaca. A lidocaína, a primeira dose é 1 a 1,5 mg quilo intravenosa ou intraóssea. Em seguida, de 0,5 a 0,75 mg quilo, intervalo de 5 a 10 minutos, até uma dose máxima de 3 mg. Amigos, na verdade é interessante salientar que essas drogas, seja epinefrina, amiodarona, lidocaína, elas são feitas em bolos e pura, certo? Normalmente se faz após a administração dessa droga 20 ml de soro fisiológico, água destilada em bolos no membro, e eleva esse membro, certo? Essa droga suprime o automatismo do tecido de condução ao aumentar o limiar de estimulação elétrica do ventrículo, sistema Rich-Purkinje, né? E a despolarização espontânea dos ventrículos durante a diástole. A lidocaína bloqueia a permeabilidade da membrana neural para os íons de sódio, o que resulta na inibição da despolarização e no bloqueio de condução. Vamos lá, dando continuidade, choque e arritmias. Então, os profissionais deverão considerar o sulfato de magnésio para torsade de Pointer ou de Points, certo? Que é o TV, que é taquicardia ventricular polimórfica associada ao intervalo QT prolongado. Dose de ataque 1 a 2 gramas intravenosa ou intraóssea, diluídos em 10 ml e administrado em bolos durante 5 a 20 minutos. O magnésio pode ser classificado como uma agonista de sódio e potássio. Olha só essa observação: a administração rotineira na parada não é recomendada, salvo a presença de torsade de Pointer, tá bom? No caso, para o sulfato de magnésio. Principais causas tratáveis é os famosos 5Hs e 5Ts. Então é a causa básica, causa tratável na verdade. As etiologias mais comuns relacionadas ao ritmo de paradas são descritas em padrão mnemônico, né, 5Hs e 5Ts, e as causas reversíveis devem ser investigadas e tratadas. É o famoso 5Hs, que aí vem os 5Hs, hipovolemia, hipoxipotermia, H+, que é a acidose metabólica, e hipercalemia. E os 5Ts, trombose coronariana, o famoso IAM, tamponamento cardíaco, tensão no pneumotórax, né, que é o pneumotórax hipertensivo, tensão no tórax, TEP, que é tromboembolismo pulmonar, e o tóxico, uso de intoxicações exógenas. Aqui eu tenho um resumo do manejo das causas tratáveis. Né? No caso da hipovolemia, a reposição volêmica por meio de cristalóides e hemoderivados. Hipóxia, a realização de medidas adjuvantes durante a RCP, o qual é o problema resolver a hipoxemia, né? E instalação de uma vieira avançada. Aí vem H+, a administração de bicarbonato de sódio a 8,4%, né? Ataques de 1 mil equivalente quilo, podendo na metade da dose ser repetida após 10 a 15 minutos. No caso de hipercalemia, a administração do gluconato de cálcio a 10%, podendo ser repetida a 2 a 5 minutos. A administração de glicose,
né, em bolos, 50 gramas mais insulina de 10 unidades. Administração de bicarbonato de sódio, 8,4%, né, podendo aumentar a dose repetida a cada 10 a 15 minutos. Hipocalemia, administração do cloreto de potássio, do HCl, né, do KCl, 19,1%, né, deve ser de uso fisiológico durante 10 minutos, né, no caso da hipotermia, reaquecimento com RCP extracorpóreo, tamponamento cardíaco, punção de Mafra, pericardiocentese, tensão no pneumotórax, hipertensivo, descompressão, que aí vem aquela atualização do ATLS, quinto espaço intercostal, da linha axilar anterior média, do lado acometido, trombose coronariana, realização de intervenção coronariana percutânea, ICP, ou trombólise, ou fibrinólise, né, que constitui as metas de reperfusão, TEP, tromboembolismo pulmonar, administração de trombolíticos, realização de embolectomia cirúrgica mecânica, né, e tóxico, administração de antagonistas específicos. Então, as recomendações básicas dos 5Hs e 5Ts e a monitorização fisiológica. Então, a recomenda o uso de capnografia quantitativa em forma de onda, né, em pacientes intubados para monitorar a qualidade da RCP, otimizando as compressões e detectar o retorno da circulação espontânea durante as compressões. Estudos indicam que a monitorização da capnografia quantitativa em forma de onda, da pressão de perfusão coronariana e da saturação venosa central fornece informações valiosas sobre a condição do paciente quanto à resposta ao tratamento. Se a capnografia quantitativa em forma de onda, né, pressão expiratória final do CO2 estiver abaixo de 10 mm de mercúrio durante a RCP e a pressão de perfusão coronariana for abaixo de 20 mm de mercúrio, e se a saturação venosa central estiver abaixo de 30%, será possível melhorar as compressões e o tratamento com vasopressores. Ou seja, meus amigos, esses critérios aqui de monitorização fisiológica são os nossos feedbacks, certo? De unidade intensiva que a gente tem sobre o paciente na parada, tá bom? Uma elevação abrupta em qualquer um desses parâmetros é um indicador bastante sensível de retorno da circulação espontânea. FV e TVSP e hipotermia. Isso aqui, apesar de não ser comum no Brasil, né, mas é importante que nós tenhamos esse conhecimento, a questão da hipotermia, que quando o paciente está com hipotermia, o uso de drogas, metabolismo farmacológico, né, farmacocinética, farmacodinâmica, então aumenta a preocupação que os medicamentos eles se acumulam em níveis tóxicos, né, nas suas posologias normais. Então a desfibrilação apropriada para paciente em parada, FV e tal, hipotermia tensa, que é abaixo de 30 graus Celsius. Então, o tratamento de suporte avançado de vida cardiovascular do paciente com hipotermia intensa em parada é o ambiente hospitalar, deve visar o rápido reaquecimento central, tá bom? Então, em pacientes em parada com hipotermia moderada, iniciar RCP, tentar desfibrilação, administrar medicações espaçadas em intervalos regulares. Aqui está um exemplo de capnografia quantitativa em forma de onda, né, que a gente vê antes da intubação. Tá lá 0. Vamos acompanhando a imagem aí. Intervalo tempo de 1 minuto, né? E na horizontal e na vertical a gente tem a pressão, né? Milímetros de mercúrio. Aí você vê aí no primeiro minuto, segundo minuto, o paciente não está entubado, não tem capnografia quantitativa em forma de onda. Então, o intervalo aí 2 minutos, o paciente está 0. Aí quando chega aí 2 minutos e 20 segundos aproximadamente, ele tem um aumento abrupto, né? E aí chegando a quase 37 aí, né? E aí a gente vê que daqui a pouco ele cai e se mantém, né, no terceiro, quarto, quinto minuto aí abaixo de 12,5. Então não é um valor expressivo, não é um valor bom. Aí acompanhe na imagem abaixo, que aí quando chega quinto, né, sexto, sétimo, oitavo, nono minuto, quando chega no 10º, aí tem restauração da circulação espontânea. Vocês observem que o traçado ele dá um aumento bem abrupto e contínuo
contínuo, né? Então isso quer dizer que houve um retorno da circulação espontânea. Vias de acesso, então a América recomenda intravenosa, né, de preferência, acesso venoso periférico. O central, só se o paciente já tiver, porque ele perde muito tempo. Via intraóssea, né, se o serviço disponibilizar, porque dá um acesso ao plexo venoso medular não colapsável, né, e via endotraqueal, que é a última via de acesso, né, que aí a dose tem que ser de 2 a 2,5 vezes o valor normal. Por exemplo, uma ampola de epinefrina, né, é 1 miligrama, e aí 1 ml e 1 miligrama. Aí o que acontece? E aí vou ter que botar 2 ampolas e meia, né, no tubo e diluir de 10 a 20 miligramas de água, né? A ESP, que é a atividade elétrica sem pulso, e aí é um ritmo não chocável, é o que a gente chama de dissociação eletromecânica. Então no monitor a gente vê um traçado eletrocardiográfico, às vezes espaçado, às vezes mais curto, porém o paciente não tem pulso, certo? O paciente não tem pulso. O tratamento é RCP, acesso intraósseo, epinefrina, certo? Pode ser utilizado. Obviamente não tem necessidade de choque, não tem necessidade de amiodarona nem lidocaína, porque nem é um ritmo chocável, né? E não posso utilizar um antiarrítmico para uma atividade elétrica sem pulso, tá bom? Então todos os membros devem buscar causa tratável além de funções específicas. O tratamento da ESP deve buscar as causas reversíveis, os 5Hs e os 5Ts, e sempre o colega médico tem que estar se perguntando por que o paciente teve a parada, né? Qual foi o motivo que levou ele nessa parada? Então tem que buscar nos 5Hs e os 5Ts, tá bom? E a hipovolemia e a hipóxia são as duas causas mais comuns e mais facilmente reversíveis no AESP. Não deixe de buscar evidências, certo, desses problemas ao avaliar o paciente. E no caso de assistonia, né, então é aquele paciente no qual o traçado é retinho, o paciente não tem pulso e o ritmo do monitor é de assistonia, tá bom? É plano. Aí a gente tem que se perguntar, é uma assistonia verdadeira? Por isso que aí pode ser uma FV fina. E aí vem o mnemônico cagada. Isso, cagada. K de checar os cabos, vejam todos os cabos se estão conectados. G de ganho, aumenta o ganho do monitor, pois pode ser uma fibrilação fina. E das derivações alternadas, D1, D2, D3, e confirme que permanece sem atividade elétrica. Muitas vezes a sistolia representa o ritmo final, então a função cardíaca já está bem debilitada, então na verdade já está parado há um bom tempo, né? E aí é mais difícil o retorno da circulação espontânea. Então esforços prolongados às vezes se tornam desnecessários e inúteis, a não ser que existam situações especiais. Hipotermia, como eu disse a questionária, aquele paciente que passou mais de 1 hora, e overdose. Então isso é uma conduta médica, quando parar, quando cessar essa RCP. Aqui é só o algoritmo, né? Ritmo chocável, sim, FVT VSP, RCP, 2 minutos, acesso intravenoso ou intraósseo, ritmo chocável, sim, aí vem a epinefrina, considera viés avançada, capnografia, e amiodarona e trato causas reversíveis. O algoritmo de ritmos não chocáveis. A gente não vê o choque, não vê a amiodarona, nem lidocaína. Ok? É RCP, epinefrina, tratar causas reversíveis e o ciclo sempre dá continuidade. Aqui é um resumo básico, né, dos principais pontos aí da aula. Aqui é só a questão de conduta, de ética médica em relação ao encerramento dos esforços de ressuscitação, tanto no ambiente hospitalar e extra-hospitalar, tá bom?